Zorb, Glorb. O que eu tô fazendo, velho? Parei. Até desconectou meu mouse aqui. Gente, vamos mudar essa câmera? Não tá legal isso aqui. Não vou mudar nada. Vou continuar assim. Não quero nem saber. Bora! Tá. O que acontece? Refiz o mundo. Beleza? Refiz o mundo porque aquele mundo morreu. Por isso. Hoje eu tô com a gramática do lado aqui. Queria falar um pouquinho sobre latim também, tá? Que eu falei um pouquinho que latim era uma língua morta. O que acontece? Tem meio que uma discussão, né? A gente meio que entrou em consenso, assim, que é uma língua morta, só que, tipo, por exemplo, tu tem uma família... Ó, por exemplo, vamos dizer... Eu tô com umas coisinhas aqui, mas eu acabei de pegar, tá? Tu tem uma família, de fato, e aí tu tem uma pessoa que morreu dessa família, essa família continua representando, é parecida com essa pessoa e tudo mais, mas não é esta pessoa. Então, nesse sentido, não tem a mesma estrutura, sabe? Não tem a mesma estrutura gramatical, não tem as mesmas regras e tudo mais, deixa de ser a mesma língua. Claro que, diferente da gente, é difícil dizer morreu, sabe? Porque se desenvolve de uma forma que são, assim, fenômenos culturais muito próximos que determinam uma língua. Sabe, por exemplo, o latim do italiano, e etc, etc. Que o latim é o mais próximo hoje em dia é o italiano, né? Inclusive, eu estou aprendendo italiano, muito interessante. Eu peço que, eu digo, meu Deus, se eu cometer erros, equívocos, eu sou spiacente. Gente, eu até esqueci que eu tava com aquela câmera desgraçada, velho. Nossa, pelo amor de Deus. Vou pegar umas florzinhas aqui. E o que eu acho? Eu acho que dá pra dizer que morreu sim, e eu acho que dá pra dizer que tem línguas mães, e que isso é uma discussão realmente, se tem língua mãe ou não, que entra na mesma discussão se a língua morreu. Na minha humilde opinião, eu diria que línguas morrem sim, mas é difícil determinar a partir de que momento começa a ser uma língua e deixa de ser outra, sabe? Então, por exemplo, tu vai ver muitas pessoas não conseguem, pelo menos estrangeiros, assim, tipo, americanos muitas vezes, não conseguem separar o espanhol do português. E aí, tipo, pra gente é claro, sabe? Porque a gente tá acostumado já a ver. Mas pensem nesse sentido, que é difícil analisar quando que uma língua morre, porque ela meio que deixa essa descendência dessas marcas gramaticais, essas regras e tudo mais, essa estrutura mais próximo do latim hoje é o italiano, mas ainda assim tem muita coisa diferente, sabe? Bastante coisa, até relativamente bem diferente. Então, eu até não acho tão difícil argumentar assim que línguas morrem. Mas tem um debate sobre isso. Outra coisa que tem um debate. Nossa, eu tô matando a ovelha com uma picareta de madeira, cara. Deus me perdoe. Mas o que acontece? Nesse caso, eu não diria que é tão difícil. Agora, e outra, gente, não sei se vocês sabem disso, mas tem o que nós chamamos de. Aliás, eu ia fazer uma outra coisa, não vou fazer mais. Vou tirar esse negócio daqui. Mas, línguas naturais, são essas que a gente fala e tudo mais. Tem o que a gente gosta de chamar assim de línguas artificiais, que é tipo uma língua de laboratório, assim, basicamente. Que é o Esperanto, por exemplo, é uma língua artificial. Adoro Esperanto. Bem próximo do italiano, até se vocês forem ver de certa forma. Nossa, que travou agora bonito, cara. Mas, ainda assim, claro. Qual que é o objetivo de uma língua artificial, por exemplo? É tentar fazer as estruturas gramaticais, as regras e tudo mais, a estrutura da língua propriamente dita, muito mais compreensível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, tu pega umas raízes germânicas ali do inglês, por exemplo, tu pega... Gente, uma caverna, pelo amor... O que é isso? Uma abelha. Tu pega o inglês, que é uma língua germânica, o próprio alemão, que obviamente é uma língua germânica, e etc, etc. Tu junta com raízes latinas e tudo mais, e tu combina toda essa estrutura, tu tenta se libertar, assim, se livrar das arbitrariedades de regras que não fazem sentido, sabe? Tu junta tudo isso numa língua. Só que o problema é, o desenvolvimento de uma língua é natural. Então,
Eu não sei, sinceramente, se solta um país ali para falar só Esperanto, por exemplo, que é uma língua artificial, o que aconteceria? Por quê? Porque teria um desenvolvimento natural. Claro, eu acho que ia dar uma acalmada assim nos ânimos, porque muitas vezes a gente está tentando reparar os erros que outras pessoas fizeram, vamos dizer, erros, sabe? Então, talvez um dia já fez sentido falar Amut, que seria o correto tecnicamente. Hoje em dia ninguém mais fala, sabe? Mas isso é uma coisa, tu não pode iniciar uma frase com esse pronome. Te, me, sabe? Me dá aquilo ali. Não, é dê-me, dê-me, dá-me, sabe? No imperativo. Ah, ah, claro, essas coisas depende, mas é que não dá pra começar frase com pronome oblíquo, sabe? Digo, não, pronome oblíquo. Se transforma em pronome ato. Se eu não estou me confundindo nesse momento. Mas o que acontece? A gente vai ter o quê? Esses desenvolvimentos da... Gente, essa parte é extremamente interessante. Então, se eu não fizer parecer que é interessante, vocês podem me bater nos comentários. Mas, tipo, o interessante é, por exemplo, tu pega ali onde é a Itália hoje. Por isso que o italiano é mais próximo do latim. Porque ali, Roma, sabe? Que do Império Romano, exatamente. Tu tem o principal latim ali, que eu não lembro qual o latim, tu diria assim, tipo, um latim clássico, e tu tem o latim vulgar, que dá lugar aos vernáculos europeus. Esses vernáculos vêm a ser, por exemplo, um catalão medieval da vida, que eu tenho um livro dos anjos ali que tem catalão medieval. O catalão medieval, por exemplo, vai dando espaço ao espanhol. Então, o que a gente tem hoje não é nem uma descendência direta do latim propriamente dito, do latim vulgar, que era falado pelo povo. E é isso que acontece quando eu falo dessas mudanças naturais, essencialmente, é que, por exemplo, tu vai ter o latim clássico, que é o que a gente quer, vamos tentar manter essa estrutura, vamos manter essa estrutura rebuscada e bonita, assim, só que o problema é que tu tem o princípio de economia linguística, que é falar o mais básico possível, tipo, eu quero falar menos possível para dizer a maior quantidade passar a maior quantidade de informação possível, sabe? Eu preciso fazer uma fornalha rapidinho. Mas o que acontece? Esse mouse vai ficar saindo o tempo todo, cara. Oh, meu Deus! O que acontece? Tu tem... Eu vou começar a desistir, velho. Sério. Mas o que acontece? Toda vez que eu aperto Shift aqui, ele sai o mouse, cara. Pelo amor de Deus, eu desisto. Vou usar o outro mouse. Mas enfim. Gente, o que acontece? Essencialmente, vamos tirar esse negócio aqui, tá? Beleza? A gente vai ter o quê? Até esqueci do que eu tava falando. Não era nem pra ter feito esse negócio. Eu precisava fazer um fornalho. Mas, por exemplo, tu tem ali uma mudança. É aquela coisa que eu falei no último vídeo, que tu tem necessariamente uma mudança na língua. Ela nunca é estática, essencialmente. O que isso significa? Que tu põe um português de Portugal, por exemplo, e eles estão lá tentando manter aquela mesma estrutura da língua, tentando manter aquela coisa que eles já conhecem e tal, no sentido mais de um conservadorismo linguístico, assim, e tal. Não estou falando de política. Mas o que acontece é que quando tu tenta conservar muito e manter aquela mesma estrutura, o que acontece é que tu não tá deixando as mudanças acontecerem, que elas estão acontecendo, não importa se tu quer que elas aconteçam ou não, gente. Então a questão é que a única constante da língua é a mudança. Sabe? A única coisa que tu pode estar garantido que vai acontecer com a língua é que ela vai mudar. Entende? O que tá acontecendo aí? Mas, então, tipo, a gente não tem que... Sabe, eu não tô falando para não ter gramática, por exemplo. Precisa ter gramática. Então o Saussure coloca ali, por exemplo, que a língua é tá tanto tentando ficar parada, assim, de certa forma. Oh, meu Deus. Tá tanto tentando ficar parada como ela não consegue ficar parada, mas ela tenta, né? Meu Deus do céu. Apaga. Ai, meu Deus, cara. A língua é tipo isso aqui, ó. A língua tá pegando fogo numa floresta e isso aí vai nascer outras árvores e aí acabou. E a língua vai morrer. Ai, meu Deus. Não! Morre. Pelo amor de Deus, cara.
A língua é tipo isso, é uma loucura, cara. Só que às vezes a gente não para pra ver porque a gente tá tão dentro do nosso próprio mundo que a gente não para pra ver essas coisas que estão acontecendo. Só que nesse exato momento a língua tá mudando desse jeito aí, tá pegando fogo em tudo, e aí renasce das cinzas, sabe? A língua tá sempre, sempre, sempre mudando e eu vou morrer. E eu vou morrer. Ah, meu Deus. Cara, e tinha mais uma carne lá que eu acho que eu perdi. Chegou a travar. Tá, mas o que acontece? Eu não tô conseguindo nem gravar meu vídeo que tá de noite. Mas, tipo, falando aquela questão da evolução da linguagem, o que veio a dar espaço ao português, e ao espanhol, e ao italiano, e ao francês, e romeno, que ninguém fala, mas essas línguas românicas que a gente fala, que vêm de Império Romano, o que veio a dar lugar não foi nem o latim clássico, que era o que os imperadores e o alto clero falavam, mas sim o latim vulgar, que era o que o povão falava, entendeu? Que normalmente assim funciona, meu Deus, eu preciso de comida. Eu acabei de passar por um frango, eu falei que eu precisava de comida. Oh my god! Fala galera, começando mais um vídeo. Então, o que acontece? Não consigo nem fingir que eu quero gravar mais. Cara, o que acontece? Essas evoluções linguísticas funcionam de forma que quanto mais gente tá falando, mais coisa vai estar acontecendo. Então imagina, por exemplo, que tu tá num ambiente com duas pessoas, vai ter uma conversa ali que vai de um assunto, depois muda o assunto e tal. Se tu tá numa conversa com um monte de pessoas, o assunto vai mudar o tempo todo, vão começar a falar de uma coisa X, outra coisa colar, sabe? Então, essa que é a questão. Quanto mais pessoas tem nesse ambiente ali que tá falando aquela língua e tudo mais vai ter mudança. Então as mudanças acontecem normalmente quando tu dá a chance de ter mais pessoas falando, sabe? Então a mudança não vai acontecer com o latim clássico lá que os imperadores falam e tal. Quantos imperadores tem? Quantas pessoas do clero tem? A maioria das pessoas eram do povão, entendeu? E aí o que acontece é que isso vai dar lugar aos vernáculos, que é o que vem dar lugar às línguas de fato. Mata! 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 Gente, eu sei que precisa esperar, tá? Eu só não tenho paciência. Meu Deus do céu. Tá. E aí tu tem, por exemplo, um desenvolvimento ali. Que hoje, onde é a Itália, por isso que é mais próximo do latim. Depois tu tem a França, que... Cara, o problema do francês é que eles têm, tipo, grafemas, que a gente fala as letras. Os grafemas, eles... A questão fonológica e fonética deles não tem nada a ver, cara. O alfabeto deles com... Sabe? O que é a questão fonológica e fonética? Fonológica, como eu estava falando, da representação dos sons e fonética dos sons articulados de fato. E aí o que acontece? Tu vai ter em francês, por exemplo, como é que é? E-A-U-X, eu acho. E-A-U-X, que eu acredito que seria águas. Oh, meu Deus do céu. E essas 4 letras, 4 grafemas, vão estar sendo representadas por um som só. Sei lá como é que fala, sabe? É um som só. Sabe o que a gente vai dizer ali, o fonema, meu Deus. Entende? Tá, carne. Ai, meu Deus, a areta tá de mim. Tchau, 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 tchau. Tá. O que acontece? O francês vai ter essas questões que até ele... Vocês vão ler algo em italiano, em francês, em espanhol. Vocês vão ver que muitas coisas vocês vão entender exatamente porque eles fazem parte da mesma família de línguas. Agora, se vocês não entendem inglês, por exemplo, a minha recomendação é que... O que eu recomendo, por exemplo? Vocês aprendam língua de uma forma comparativa. Então, por exemplo, se vocês querem adquirir uma L2, vamos dizer assim, que é uma língua estrangeira, aí vocês têm uma língua materna e vocês querem adquirir uma língua estrangeira, beleza. O que acontece é que vocês deveriam, recomendação minha, vocês deveriam sempre comparar. Por exemplo, compara a gramática da L2 com a L1. Então vocês vão usar esse repertório que vocês já têm da gramática de vocês, é por isso que é importante estudar a gramática também. Vocês vão usar o repertório que vocês já têm. Então, por exemplo, se vocês sabem que normalmente em português
finalmente vou fazer um negócio aqui, ó. Se vocês sabem, ó, finalmente vou dar uma pausa no negócio e vou usar esse quadro aqui para alguma coisa. Ó, cena 2. Ah, tem que mudar a câmera, pelo amor de Deus. Tá, o que acontece? Vocês vão ter... Tô mudando aqui, gente. Foi. Tá. O que acontece? Queria deixar o jogo rodando de fundo? Queria, mas não vai dar. Aí, olha só. Vocês vão ter que no português, por exemplo, a gente tem substantivo e depois adjetivo normalmente. Então, por exemplo, carro azul. Mas, no inglês é o contrário. Adjetivo e depois substantivo. Então, blue car. Então, vocês vão usar a comparação do que vocês sabem aqui para comparar com o que vocês não sabem aqui, para vocês entenderem melhor. Se vocês não sabem nem o que é um adjetivo, um substantivo, por exemplo, como é que vocês vão saber que tem que trocar o lugar dele? Sabe? Essa questão que eu digo. Vocês vão usar o conhecimento que vocês já têm e vocês vão aplicar para o conhecimento de outra língua. Porque até essas outras línguas, que germânica, por exemplo, do inglês, vocês vão ter uma chance de ver estrutura parecida. Então vai ter isso aqui, por exemplo, ó. Tem uma coisa que eu quero apresentar para vocês depois. Deixa eu até tirar o jogo da tela cheia, que daí eu vou poder jogar enquanto eu falo o negócio. Olha só. O que acontece? Tirar da tela cheia. Não, na verdade eu posso fazer assim igual. Eu vou deixar assim um pouquinho. O que acontece? Vocês vão ter... Deixa eu fazer um negócio aqui. Fazer uma fornalha. É que esse mouse aqui é ruim, tá, gente? Aquele outro ali eu só não estou usando porque ele tá péssimo a entrada dele. Mas, ó. Vamos deixar fazendo uma carninha aqui. Suave, suave, suave. Beleza. O que acontece? Vocês vão ter aqui, ó. Por exemplo, aqui uma parte nominal, aqui uma parte verbal. E, olha só. Vamos comparar como é em português e como é em inglês. Aqui é uma parte adjetivo. Aí vai ter o adjetivo aqui. Ó. O carro é azul. Por exemplo. Já posso comer aqui. O carro é azul. O que a gente vai ter com o carro é azul? Tá, artigo. A gente tem aqui artigo, o nome, o verbo e o adjetivo. Em inglês, por exemplo, seria the car is blue. Que fica a mesma coisa. The, artigo, car, substantivo, is, verbo, blue. Beleza, adjetivo. Então a questão é que, ainda assim, mesmo que não seja da mesma família, e as questões morfológicas não vão estar tão próximas, as questões sintáticas vão estar próximas, muito provavelmente. Se vocês analisarem de acordo com isso aqui, pelo menos. Sabe? Enfim. E aí vocês vão ter aquelas questões que eu falei na última, por exemplo, que tu vai ter que... Vai ter, dentro da parte verbal aqui, partes nominais, como parte adjetiva, por exemplo, adjetivo é nome, sabe? E aí, em questão de estrutura sintática, ó, tu vai ter similaridade. Vai ter similaridades morfológicas e sintáticas ao longo da língua. Fonológicas, morfológicas, sintáticas, enfim. Se a gente vai para similaridades sintáticas, por exemplo, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui antes de eu ficar fazendo esse negócio. Eu com a caneta na mão aqui, eu quero pegar uma florzinha aqui, mano. Vocês vão ter algumas similaridades sintáticas e morfológicas. As morfológicas são mais de sentido e as sintáticas são de ordenação na frase. Sabe, então? Morfologia, por exemplo. Tô com medo daquela aranha ali me bater. Morfologia. Sentido. Que medo, cara. Sentido da palavra. E a sintaxe seria a ordem da frase. Vamos pôr dessa forma. E aí, o que eu quero dizer com isso? Nem sei se dá para ler o que eu estou escrevendo. Agora vai dar para ler. Ó. Morfologia, sentido da palavra, sintaxe, ordem da frase. O que eu quero dizer com isso?
A ordenação que vocês vão ter, por exemplo, primeiro vem o sujeito, depois vem o predicado, dentro do predicado tem não sei o que, não sei o que lá, dentro do sujeito tem não sei o que, não sei o que lá. Essas coisas vocês vão achar em comum nas línguas. Então, por exemplo, toda língua tem substantivo e verbo. Substantivo e verbo. Todas as línguas têm, basicamente. Só que, por exemplo, o sentido da palavra, nas questões morfológicas, as línguas da mesma família, elas vão ter bastante similaridade, que é o que? Por exemplo, vocês vão ler uma palavra em italiano e é muito mais fácil para vocês decodificarem esse código que é a língua do italiano do que, por exemplo, o inglês, normalmente, sabe? Mas ainda assim, o inglês tem uma base latina. Imagino que por questões assim, essas questões econômicas, que é, enfim, potência e tudo mais. E aí, por exemplo, continue, sabe? Tu vai ter algumas, não sei até se necessariamente seria uma raiz latina, mas tu vai ter essas similaridades, sabe? Porque o próprio inglês americano teve teve muito contato com as línguas europeias, que são majoritariamente línguas latinas. Então, italiano, francês, por exemplo, o espanhol da Espanha, o português de Portugal, sabe? E aí esse contato acabou gerando, historicamente, socialmente, culturalmente falando, essas mudanças que aconteceram com o inglês. Mas enfim, eu acho que hoje de vídeo tá bom. Eu acho que já deu para fazer uma coisinha. Certo? Valeu!